Bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o Diogo Dourado, engenheiro de software, e eu vou falar hoje sobre regs. Regs é um assunto bem interessante que ele está muito linkado com as LLMs, tá? Então, uma LLM, todo mundo está cansado de saber que você faz uma pergunta lá para um chat GPT, Gemini da vida, ele vai bater isso no modelo que foi treinado ali com bilhões de informações e ele vai te dar uma resposta de bate-pronto. Então, nesse caso aqui que eu pergunto qual que é o pronome que eu deveria usar para falar com o juiz, provavelmente ele vai falar alguma coisa lá, né? Por exemplo, tem que chamar de Marquinho, né? Então, ele vai com base no que ele aprendeu lá. Isso é muito bom, assim, isso já facilita bastante a nossa vida, só que quando a gente quer colocar um assunto específico que provavelmente ele não foi treinado, talvez relacionado à sua empresa, ao seu negócio, ele não vai saber responder. Então, se eu vim aqui perguntar para ele quais são as formas de pagamento no site de algoritmos.com.br, ele não vai saber, ele vai falar alguma, sei lá, ou ele vai falar que não sabe, ou ele vai falar alguma mentira. Então, nesses casos, ela não consegue ajudar a gente quando a gente está querendo criar um chatbot ou quando eu quero que esse modelo ele saiba responder perguntas de um contexto específico, né? No caso, eu posso até pensar em, sei lá, perguntas jurídicas aqui que talvez ele não esteja se baseando em informações verídicas, né? A gente não tem controle sobre isso. É aí que entram as regs, né? As regs que significam Retrieval Augmented Generation, reg. Então, uma reg, ela vai pegar uma pergunta de um usuário e ela vai enriquecer antes de responder, né? Vai ser dado um contexto para ela, para essa pergunta em específico, né? Então, eu vou alimentar ela com quaisquer informações que eu tenha para ajudar ela a responder o que faz sentido para mim, né? Então, no caso aqui das formas de pagamento, então antes de eu dar essa resposta de cara, o reg ele vai fazer o seguinte: ele vai buscar numa base de conhecimento informações sobre pagamento aqui. Então ele vai, né, jogar aqui antes de mandar para o modelo, ele vai falar assim, ó, lá no de algoritmos eu aceito Visa, eu aceito Pix e eu aceito dinheiro. Então, essas informações vão ser dadas como um contexto. Aí sim, eu jogo aqui para esse modelo que foi treinado e eu falo para ele, olha só, se baseia nessa informação aqui para responder. Então, basicamente, né, o RAG é sobre isso, é o alimentar com um contexto customizado antes da LLM responder. E aí sim ela vai conseguir dizer que, beleza, o Diogo aceita Pix e tal, né? Então, o fluxo é esse, bem simplesinho. Só que aí entra um negócio, né? Imagina, eu começo a alimentar com muitas informações essa LLM. Então eu começo a dar um contexto muito grande. Então viram várias e várias perguntas que eu tenho que ter as respostas, né? Quando entra esse caso em específico, começa um problema que é eu vou ter que todo prompt que eu vou fazer para essa LLM, eu vou dar um contexto imenso para ela. E isso vai se traduzir em aumento de custo de chamada de API, porque eu vou estar gastando mais tokens. A cada vez que eu faço uma pergunta, eu vou mandar lá 100, 1000 respostas e perguntas ou qualquer contexto que eu queira dar. Então, antes de eu consultar essa base aqui de perguntas e respostas, né, que eu vou ter as informações customizadas aqui, o que eu vou fazer é o seguinte:
Dada essa pergunta que foi feita, eu vou olhar para essa base aqui, que tem resposta um, resposta 2, tal, até a resposta 1000. E eu vou fazer uma consulta de similaridade em que eu vou perguntar, olha só, o usuário fez essa pergunta. Dada a base de conhecimento que eu tenho aqui, quais são as perguntas e respostas mais similares, mais próximas aqui com essa query que ele está fazendo? Então, antes de eu jogar para alimentar esse, essa LLM, eu vou fazer essa pesquisa e aí a pesquisa ela vai retornar, olha só, as respostas que eu tenho mais próximas aqui do que ele está falando é a resposta 57, 56 e a resposta 60, por exemplo. E aí sim eu alimento a LLM só com esse contexto para eu conseguir otimizar, né? Viabilizar, na verdade, porque a partir do momento pode ser que eu estoure, inclusive, a, o tamanho, né? O tamanho de contexto que essa LLM pode receber. Lembrando que isso é limitado, né? Então, a ideia por trás de uma RAG é exatamente essa. E agora eu queria mostrar para vocês um exemplo, né, de como implementar isso. Eu criei aqui um conjunto de perguntas e respostas sobre mergulho. Então, eu busquei aqui algumas, né? Pouca coisa, acho que tem umas 15 perguntas aqui. E aí, pô, então eu criei esse Q&A, né? É preciso ter experiência prévia para mergulhar, tal. É preciso saber nadar, tudo mais. E aí, eu crio uma database desse conhecimento que eu vou alimentar ela com essas perguntas e respostas, né? Então, o que eu estou fazendo aqui, eu começo parseando esse arquivo de texto que eu criei. Então, eu vou pegar para cada pergunta e resposta, eu vou alimentar esse, essa store com o conceito aqui de documento, né? Eu estou usando a LangChain, uma biblioteca que ela ajuda, que é você estar manipulando LLM, enfim, rodar modelos e tal. E um documento ele vai ser representado como um embed que eu vou jogar dentro dessa página. Então aqui no caso eu estou alimentando com a pergunta e eu estou passando os metadados dela, que é a questão e a pergunta. Aliás, e a resposta, né? Então eu coloco isso nesse documento e depois, com essa lista de documentos, eu vou jogar para um modelo de embeds. Se você não sabe o que é um embed, consulta aqui esse vídeo linkado que você vai pegar um pouquinho melhor o que significa esse embed, mas na prática ele vai transformar num vetor ali, um conjunto de números que vai representar esse texto, esse input, né? E dado um outro texto, ele vai fazer uma vai entender a similaridade entre duas frases, dois textos diferentes, ele vai dizer, pô, isso aqui é similar. Então ele vai dar um score de similaridade. E aí, então beleza, vou rodar esse modelo aqui e eu vou guardar dentro desse banco vetorial aqui, no caso aqui em memória, esse chroma, tá? E eu alimento esse cara. Então é isso que eu vou estar fazendo agora, né? Eu vou rodar esse código aqui, update store, que ele vai alimentar esse banco de dados e vai guardar aqui local, só para agilizar o processo, né? Então, guardei esses documentos aqui. E agora a gente vai para a parte do RAG em si, né, que ele vai fazer exatamente o que a gente viu ali. Então, as funções que eu defini aqui é um, um acesso a LLM, eu estou rodando aqui em localhost
através do Olama, eu subi um modelo aqui, que é o Llama 3.2 da Meta, e eu vou. Aqui você pode imaginar que é como se fosse o ChatGPT, a API do ChatGPT. Tá? Então, eu vou jogar um prompt e ele vai responder para mim. E aí eu montei um base aqui, né, que ele vai ter um system prompt que vai dizer, pô, o seu nome é tal, você é um agente que vai me ajudar aqui a responder e tudo mais. Eu vou passar para ele o, as perguntas mais similares ali com o que o usuário perguntou e eu vou passar a pergunta em si. E aí, responda. Né? Basicamente é isso. Né? Então eu vou estar passando aqui no payload um modelo, esse prompt, e vou fazer a request aqui para localhost. Aqui eu estou carregando essa, essa database de perguntas e respostas. Né? E eu vou fazer uma query de similaridade em cima desse database. Né? Então, ele roda dentro da história essa busca de similaridade. E aí ele vai retornar esses caras e a gente vai dar de contexto. Né? Então, o código main fica assim. Né? Eu vou ter um loop que ele primeiro carrega esse banco de dados, ele monta o system prompt, né, para dar contexto. Então, pô, você ajuda, seu nome é Scooby e tal. E ele vai pegar o input do usuário, que é a pergunta. E então, depois que ele pega isso, ele vai buscar no banco de dados essa query as três perguntas mais similares com o que o usuário está fazendo ali. E aí, ele vai usar essas perguntas similares para responder. Né? Então, ele vai montar esse contexto aqui. Então, é basicamente isso, né? Agora vamos rodar aqui para vocês pegarem a visão. Né? Python source reg. E aí aqui ele já vai carregar o banco de dados e eu posso começar a fazer perguntas. Então, vamos lá. Eu quero levar meu filho para mergulhar. Ele tem 3 anos. Não, um pouquinho mais velho, vai 6 anos. Pode tirar a certificação também? Certificação de mergulhador, né? Então aí ele fez a busca, ó. Ele encontra as seguintes informações, as seguintes perguntas, né, dada a similaridade. Então, a minha certificação de mergulho inspirará, que eu falei de certificação aqui. Qual a idade mínima e máxima para poder mergulhar? Filhos pequenos e crianças podem nadar? A que profundidade poderia mergulhar? Então ele pegou essas três perguntas e aí ele usou isso como contexto para a IA saber responder. Então foi jogado lá o prompt e ele gerou aqui para mim, ó, peço desculpas, mas não é possível com 6 anos. A idade mínima é de 8 anos para a primeira experiência, de 10 anos para o curso de certificação. Então, aí depois ele fala um monte mais de abobrinha e você vê que ele se baseou, então, justamente na resposta que tem aqui, ó, que é, pô, criança para poder ter a experiência é 8 anos e para fazer o curso é de 10 anos, né, para tirar a certificação. Então, pô, eu não sei nadar. E agora? Posso tirar a certificação? Ó, eu uso óculos e se chover. Ixi, aí ele não pegou pergunta boa, não. Faltou, né? Aí ele rateou aqui, mas aí ele vai responder com alguma coisa genérica, né? É, inclusive ele responde aqui dizendo que não pode, mas na verdade, aqui ó, é preciso saber nadar para mergulhar? Aí, segundo o site que eu peguei aqui, não é preciso saber nadar para mergulhar. Eu não sei nadar. Então aí, né, acho que vira esse processo meio que iterativo, assim, de deixar a knowledge base
pegando as informações e aí melhorando ela, né? Eu não sei nadar. E agora? Gerando a resposta. Não se preocupe, agora sim, pô. Tal. É normal não saber nadar, mas você pode sim, ó. Uai. Bom, F. Aí eu não sei de onde que ele tá inventando essas abobrinhas. Mas tá lá, né? Esse é o RAG, né? Então, ele busca informações e usa como contexto para estar respondendo. Agora, a minha LLM bichada aqui, ela não tá obedecendo e tá inventando coisa aqui, cara.